Olá, estudiantes, sejam bem-vindos a nossa classe de tópicos de espanhol. Sejam bem-vindos à nossa aula de espanhol. Quero dizer a vocês que estamos juntos e conectados, tá bom? Nas nossas aulas não presenciais, tá? Então, meninos, vamos para nossa aula de tópico de espanhol dos primeiros anos, comigo, né, maestra Lisa Ângela. E nós vamos trabalhar nesta aula tratamento formal e informal. É o tratamento formal e informal, certo? Que nós vamos estudar nessa aula para a gente aprender aí como tratar as pessoas formalmente e informalmente em língua espanhola, bom? Vamos lá então, meninos. Assim como em língua portuguesa, na língua espanhola, nós utilizamos aí diferentes expressões para saudar ou para terminar uma conversa ou um diálogo. Então, nós podemos ser formais ou informais, depende aí do grau de intimidade que nós temos com a pessoa com quem nós falamos. Então, geralmente, nós somos formais com pessoas mais velhas ou desconhecidas, somos informais aí com quem nós temos mais intimidade, certo? Aí para a gente analisar se é formal ou informal. Vocês podem estar aí repetindo a frase, né, para trabalhar a pronúncia. Então vamos lá. Buenas tardes, senhora. Dígame, por favor, su nombre e apelido. Hola, Montes. Que casualidade. Como te va? Então nós vemos aqui que nessa primeira frase ele é mais formal, né, senhora. Então você vê que tem todo um respeito para tratar essa pessoa. Hola, Monte-se, né? Aqui já tá mais informal, né? É tipo o nosso, oi, e aí, né? Como você está? Tá bom? Então nós temos aí essas duas frases aí, um tratamento formal e outra informal, tá bom? Aqui, meninos, é uma observação pra gente ver que é o seguinte: na Espanha sugere utilizar o tu, né, os verbos da pessoa tu e na pessoa os outros, para tratamento informal, certo? Então, sempre na frase você vai olhar o verbo. Se estiver na pessoa tu e os outros, você vai saber que é informal. Mas se estiver na pessoa usted e ustedes, nós vamos saber que o tratamento é formal, certo? No primeiro caso, os verbos conjugam na segunda pessoa. E no segundo caso, os verbos conjugam na terceira pessoa, certo? Então, sempre que os verbos estiverem no tu e os outros, então o tratamento é informal. Se tiver os verbos conjugados na pessoa usted ou ustedes, então aí é o tratamento formal, ok? Então vamos lá, meninos. Vamos olhar aqui essas frases que eu coloquei para vocês. Olha, a primeira. Hablas português? O tu está entre parênteses aqui, geralmente não usa o pronome na frase, porque está aqui no verbo, né, na desinência verbal, certo? Por isso que está entre parênteses. Hablas português? Hablais português? No caso aí, essas duas frases são informais, porque o verbo está no tu e no vosotros, tá? Que é o vós, né? Português, certo? Olha as outras duas frases. Habla português? Hablam português? No caso aí, os verbos estão no usted, ou no plural, ustedes. No caso, essas duas frases são formais, certo? Então, sempre que os verbos estiverem na pessoa, tu ou os outros, são frases informais. Sempre que tiver no usted ou ustedes, são frases formais, certo? E, além disso, recebe também alterações nos pronomes possessivos ou reflexivos. Por exemplo, como te llamas, né? Como tu te llamas? Qual é tu profissão? Então, nesse caso aí, os pronomes possessivos, né? Qual é tua profissão? É também, quando estiver assim,
Qual é tu profissão? Então, nós sabemos, usando esse pronome possessivo aqui, nós sabemos que é informal. Quando tiver como te llamas, também é informal. Agora, quando estiver como se llama, no caso aqui o verbo no usted, então é formal. Qual é su profissão? Então, no caso aí, formal também. Então, tem essa diferença aí, também nos verbos possessivos, certinho? Então, vale a pena a gente analisar aí os verbos, ver qual pessoa ele está, ver os possessivos também, os pronomes possessivos, tu que é teu, né, su que é seu, certo? Pra gente analisar a frase e ver se ela é formal ou informal, certo, pessoal? Bem, meninas, é porque é o seguinte, o usted, ele significa você, a tradução dele para o português, né? Então, a gente deve verificar o seguinte, que você, aqui no Brasil, é um tratamento informal, certo? Né? Vocês falam em você com a pessoa que você tem mais intimidade, enfim, né? Já o usted, apesar da tradução ser você, é usado para tratamento formal. Então, você usa o usted para as pessoas que você não tem tanto conhecimento, não tem tanta intimidade, pessoas, às vezes, mais velhas que vocês, tá bom? Então, tem que perceber aí essas diferenças aí. Apesar de significar você, o usted é formal, certo? Então, meninos, essa foi a nossa aula, tá? De tópico de espanhol. Buenos estudos e até a próxima classe. Bons estudos a vocês e até a próxima aula. E lembrando vocês que as atividades estão no Google Sala de Aula. Acessem lá para realizarem as atividades, tá bom? Abraços!